passar dos anos me ensinou a nunca duvidar da força e da importância da nossa saúde mental. Eu sou o Kenji. Eu sou a Kinelli. E esse é o Sua Carreira Podcast. E vai ser um prazer ter você aqui comigo nesse episódio mais uma vez. Bom, eu tenho aqui como uma convidada super especial uma amiga que o trabalho me deu. E numa dessas conversas de corredor, a gente levantou esse tema, ela deu essa ideia. Eu acho que nada mais justo do que no mês da mulher, mais do que o dia da mulher, a gente trazer essa conversa aqui pra cá. Para ela compartilhar bem a vivência dela, o que passa e como convive com todos esses conflitos que a gente sabe que vivem na nossa cabeça. E comentar um pouquinho sobre experiências, tá? Eu queria, Kiki, primeiro queria contextualizar, tá? Eu queria abrir com uma definição escrita aqui num artigo do Instituto de Psicologia da USP, escrito pela Patrícia Patrocínio. O link desse artigo vai estar aqui na descrição desse vídeo, então eu vou ler um pequeno trecho sobre o que a gente vai falar hoje sobre síndrome da impostora, tá? A síndrome da impostora é uma desordem psicológica que, apesar de não ser classificada como doença mental pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é bastante estudada. De acordo com o Instituto de Psicologia, essa síndrome afeta principalmente mulheres e é caracterizada por pensamentos que reforçam a perda de confiança em si e a sensação de que o sucesso atingido não foi merecido. Isso é um problema bem complexo, né? Super. Até fala aqui, né, que não é uma doença mental, mas ela é uma coisa que ela tá ali, né, nos nossos conflitos internos de cabeça aqui, e falar um pouquinho sobre essa síndrome da impostora, que eu convidei você aqui para falar um pouquinho mesmo, como que acontece com você, você, mãe, esposa, né, super competente, como que é para você conviver com essa síndrome e o que são essas síndromes em você, como que ela dá de gatilhos. Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. Legal, Kenji. É como você falou, é difícil porque qualquer situação que a gente se perca um pouco da confiança, a gente já se sente incapaz de enfrentar, né? Uhum. Quando a gente conversou e veio o convite, assim que a gente desligou a chamada ali, eu pensei, falei, meu Deus, será que eu estou apta para falar da síndrome da impostora em um podcast com o Kenji? Então, é difícil e quando a gente coloca mais papéis envolvidos nesse esquema todo, isso se torna um pouco mais difícil, né? Porque, como você disse, né? Como mulher, como mãe, então tudo tem um peso um pouco maior, né? Tem o Rafinha, né? Que tem um aninho ali, então ainda depende bastante de mim. Então é pesado, mas assim, a gente tenta equilibrar um prato de cada vez, né? Então a gente põe o foco ali no que a gente precisa naquele momento e tenta equilibrar os pratinhos que não estão no foco no momento, né? Então, como mulher, como profissional, ainda é mais difícil, porque quando eu escolhi, né, a carreira de TI, isso há X anos atrás, não vai denunciar a minha idade, né? Então, foi complicado, porque ainda era um mundo muito dominado por homens, né? Então, as mulheres ali na minha turma de faculdade, por exemplo, tinham formaram 8 mulheres, né? Então, assim, foi considerado muitas mulheres, né? Então, numa turma de 40. Então, é complicado. E aí, se você entrar no mundo totalmente masculino, você já se sente ali, né, menos, né? E então isso vai pesando, mas a gente sempre encontra um meio de driblar, né, esses esquemas, né, que a gente indiretamente cria na cabeça, os gatilhos, né, que a gente cria na cabeça. Eu tenho uma pergunta para você, assim, você acha que o ambiente que você tá, eu sei que o ambiente familiar deve ser super bom, super bacana, maridão, os filhotes ali, né, dois É, menininhos e tal, um pouco maiorzinho, outro bebezinho agora, né, o Rafinha. Mas você acha que ainda assim, com tudo isso, você acha que o ambiente ele estimula muito isso? eu acho que falando em ambientes de tecnologia,
Eu acho que ainda estimula um pouco, Uhum. sabe? Porque muitas vezes a gente se sente intimidada, né? Por exemplo, quando a gente tem que fazer, eu, falando das minhas experiências, quando eu tenho que fazer alguma apresentação e eu vejo que um público que está ali é um público predominante masculino, eu já me sinto um pouco, né, insegura do que eu vou falar. Será que eu tenho competência para falar disso? Então, esses são os pontos que mais pega, né? Então, quando a gente está num meio que pode, né, estimular, talvez estimular não seja a palavra, mas talvez que possa nos intimidar um pouco, eu acho que isso fica mais evidente e fica mais forte na nossa cabeça. Esse é um ponto que sempre me pega quando eu tenho essas situações, sabe? E isso abala bastante, né? Eu acho que apesar de entregar super resultados, a gente comentava esses dias sobre isso, né? Assim, a gente pode dar certo tantos dias seguidos e um dia ruim, ele marca muito forte, né? E o que você faz para superar isso? Assim, você vende, por exemplo, você vende. Para quem não sabe, a Kinelli, ela é uma grande mentora aqui dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Dentro do nosso dia a dia de trabalho, formou muita gente. É... E isso é incrível. Você transforma vidas, você transforma famílias, né? Você transforma toda uma história, né? De carreira e uma jornada de muitas pessoas. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que ninguém duvida da sua capacidade, né? Mas ainda assim, vem a dúvida, né? Às vezes num dia ruim, alguma coisa que não deu certo, que você tinha muita expectativa, né? Como que supera isso? Primeiro, obrigada pelo elogio. Realmente é uma missão lidar com tantas vidas que a gente tá formando. Esse pessoal, quando chega para a gente em início de carreira, eles vêm com uma expectativa, eles vêm com um pensamento, né, sobre o que é trabalhar com tecnologia, né, sobre como vai ser o meu futuro, sobre se o que que eu tenho que aprender, o que que eu já sei, né? Então eles vêm com uma bagagem já, né? E a gente, como na posição de formadores ali, eu vejo que a gente tem que ser muito como um espelho para esse pessoal. Porque como eles já vêm com essa bagagem e eles já vêm com essa expectativa, eles têm que ter uma referência para onde eles vão seguir, né? Então, essa missão de formar, de cuidar de novos profissionais, ela pesa um pouco como, assim como ser mãe também, né? Porque assim como a gente educa os nossos filhos para seguir, né, bons exemplos, né, boas condutas, a gente tem que conduzir esse pessoal que está chegando para ser bons profissionais, para serem éticos, né? Então, isso coloca uma carga maior nessa missão que a gente tem aqui dentro. Então, me sinto super pressionada, né, quando a gente está com turmas novas, porque eu sinto que eu tenho que ser esse espelho para eles, né? Então, como lidar no dia a dia, a gente sabe, como você falou, temos dias ruins, temos dias bons, então a gente tem que mostrar para eles esse todos os lados da moeda, né? De forma que seja natural para eles quando chegar um momento de um dia ruim, que a gente sabe que nem todos os dias são bons, né? Então, Você chega a passar por momentos que você acha. Eu vou compartilhar uma experiência muito pessoal, assim, um pensamento muito pessoal, assim. É muito forte, assim, às vezes dizer isso, mas tem dias que a gente tá tão na bad que dá a sensação que a gente é uma fraude. Fala assim, um dia alguém vai descobrir que tudo que eu faço não é nada demais. Cara, esse talvez seja o meu maior medo, assim, sabe? Parece um pesadelo acordado, assim, sabe? Então, e não tem quem diga o contrário, assim, dependendo do momento, né? Então você fala assim, cara, um dia alguém vai falar assim, meu, mas o que você faz nem é tão legal, assim, nem é tão bom, né? Lógico que tem outros dias, e aí eles fazem muito contraponto também, de o dia que você entrega um negócio muito legal, você fala assim, pô, você receber tanto elogio, você fala assim, acho que realmente tem alguma coisa significativa aqui. Você passa por isso também, você já viveu isso, assim, de você achar que realmente fala assim, meu, eu sou uma fraude. Não funciona, um dia vai cair a máscara, assim, sabe? Vai todo mundo achar que tudo que eu vivo é uma ilusão. acontece. E olha, acontece com frequência, viu?
A última vez que isso aconteceu de forma assim mais marcante para mim foi quando eu estava de licença maternidade. Então, o Rafinha nasceu, né? E ele estava com acho que 2, 3 meses mais ou menos. Eu recebi uma ligação do meu gerente, né? E ele comentou comigo, né? Olha, o seu período, né, de feedback e tudo mais, a gente tem uma notícia para te dar e tudo. E aí ele me contou que eu havia sido promovida, né? Então eu tinha chegado ali no nível máximo ali da carreira técnica, dentro do meu setor ali. E na hora, assim, eu fiquei meio que em choque, né? Falei, gente, mas eu tô de licença maternidade. Como assim eu fui promovida, né? Estando de licença maternidade. E aí, o que mais, assim... primeiro veio o choque, e na sequência veio aquele orgulhozinho, assim. Ele falou, olha, você é a primeira mulher a ter esse cargo aqui dentro do setor. E aí é que sabe aquilo que. Sabe quando sua vida passa em 30 segundos na sua frente, assim? Eu parei e falei, caraca, eu fiz alguma coisa certa, né? Então, isso aí, depois do baque, do susto, né? Falei, gente, eu estou de licença maternidade, estou sendo promovida. Veio aquela sensação de que o dever estava sendo cumprido, sabe? Que, poxa, eu sou a primeira mulher nesse cargo, então alguma coisa eu tenho feito certo que tá dando certo, né? Então, isso acontece com muita frequência, como eu te falei, né? Às vezes eu tenho que fazer uma apresentação importante, tem, né, diretores ou líderes na call também, então eu falo, gente, será que eu devo mesmo falar, né, esse tema? Será que é para mim mesmo? Então, gera sempre e acontece. Não só no profissional, no pessoal, como mãe, né, gente? Será que eu tô fazendo certo? Né? Será que isso vai ser bom para ele no futuro? Então, é uma série de acontecimentos, viu? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, assim, para quem sente isso também, para quem vive, né, essa síndrome, né, e desconfiar do seu potencial de tudo isso, eu acho que se tem muito abalo, se gera muita ansiedade, se gera muitos conflitos internos, sempre procure, primeiramente, um profissional da área, alguém qualificado, estudado, certificado para isso, tá? Assim, não leve somente a internet ou vídeos de YouTube que como uma saída para os problemas, eu acho que isso tende às vezes até a atrapalhar mais do que ajudar. Então, por exemplo, eu li aqui um artigo do Instituto de Psicologia da USP, procure um psicólogo, né? Busque fazer uma terapia, mesmo que você ache que não tenha tantos problemas, assim, é sempre bom para refletir, é sempre aconselhável. Então, a ajuda profissional em todos os problemas, em todos os sentidos, ela é sempre o mais recomendado. Mas eu queria levantar um tema que uma vez, um comentário que o Mário Sérgio Cortella fez. O Mário Sérgio Cortella é um filósofo, né, brasileiro. E eu acho que é muito significativo e me impactou muito quando me ataca muito também essa síndrome. Que eu acho que muito da síndrome que acontece com a gente de realmente de se achar uma impostora ou um impostor, muito é relacionado a quanto que a gente está feliz ou não naquele momento. É muito relacionado à felicidade. Né? Então tem um livro que o Cortella escreveu junto com o Karnal e o Pondé, que chama Felicidade, literalmente, o livro chama Felicidade. E é uma conversa, cada capítulo um conversa com o outro e vai escrevendo e vão desenrolando em cima de o que é felicidade. E ele cita que a felicidade ela não é permanente. Ela só é permanente para os loucos, que vivem fora da realidade. Né? A felicidade ela vem, ela é um momento muito breve e depois ela vai. E você depois de novo começa uma nova jornada até eu descobrir uma nova felicidade. Ele cita uma coisa muito legal, muito fofinha que ele falou, que é o seguinte, ele falou assim, eu tenho uma neta no sul, que mora lá em Florianópolis, que ela adora vestido. Ela é super princesinha, assim. E ele falou assim, ó, e isso eu consigo definir pra vocês nesse livro. Ele fala, né? Isso eu tô mencionando ele. Ele fala assim, ó, uma vez eu comprei um vestido super lindo pra ela, levei pra visitar minha filha e também minha neta, que na hora que ela abriu a caixa com o vestido, ela me deu um abraço super apertado. E aí ele falou assim, aí eu entendi o que é felicidade plena, que é a sensação de eu poderia morrer agora,
sabe? Agora eu estou plenamente feliz. Lógico que 2 minutos depois o corpo acostuma, a cabeça acostuma com essa felicidade e o corpo busca novas felicidades. Então, assim, o que eu concluí com isso é que é o seguinte, assim, a gente não tem como ter uma felicidade constante e não tem como ter uma confiança constante, né? Não dá para sentir o super-homem ou a super-mulher para sempre totalmente pleno, assim, sabe? Porque isso não vai acontecer. O ambiente, ele impacta muito o nosso comportamento e os nossos resultados. Tem dia que você tá muito bem e nesse dia você vai voar muito alto. Mas tem dia que você está muito mal e você tem que aceitar que aquele dia não é o seu melhor dia. Não adianta querer lutar contra. Você tem que fazer o que tem que fazer, mas não é todo dia que vai dar certo, não é todo dia que você vai ganhar de goleada, né? Não é todo dia que você vai sair do outro lado. E tem que respeitar também, né? Você não precisa carregar o mundo, nem carregar todos os seus problemas nas costas todos os dias. Tem que saber o seu limite também, né? E eu acho que isso foi muito potente para mim, que assim, isso foi muito importante na minha vida, esse raciocínio, esse pensamento dele, né? Gente, você comentou uma coisa que eu me lembrei de um episódio que um líder meu, um diretor na época, na verdade, né? Eu estava passando por uma fase, assim, sabe? Muitas coisas acontecendo na vida pessoal e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida profissional. Então, tava uma loucura. Eu não estava conseguindo, assim, separar, sabe? Então, eu tava lidando com um problema pessoal na hora do trabalho. Na hora que eu estava em casa, eu estava na frente do computador resolvendo coisas do trabalho. E aí um dia eu cheguei para conversar com ele, falei, olha, o que que eu faço? Né? Porque eu estou me sentindo no meio de um furacão e assim, o que passa na minha frente é o que eu pego para lidar. Ele falou, olha, primeira coisa, aí expus, né, o momento que eu estava passando, essa confusão toda que estava. Ele falou assim, olha, primeira coisa que você tem que separar, né? Então, você tem duas mochilas para carregar, né? Isso de forma simples, ele colocou. Você tem duas mochilas para carregar ao mesmo tempo. O que você tem que fazer? Quando você chegar aqui no trabalho, você deixa a mochila pessoal lá na porta e pega a mochila do trabalho e entra. Quando você sair do trabalho, você deixa a mochila do trabalho lá na porta e pega a sua mochila pessoal. Sabe quando aquilo acende uma luz assim na sua cabeça? Eu falei, é simples assim? Ele, é simples assim. E aí eu comecei a trabalhar aquilo, né, de deixar a mochila pessoal, pegar a profissional, pega a mochila, deixa a mochila profissional, pega a pessoal. Não é fácil, não foi fácil, eu demorei muito tempo, mas hoje eu consigo, sabe, lidar com essas duas mochilas. Então, eu tenho um dia ruim no trabalho, eu ponho esse dia ruim no trabalho dentro da mochila do trabalho, e quando o Rafinha chega da escola é só alegria, né? Ah, se o Rafinha tá doente, né, e eu precisei, ou o Gabriel tirou nota baixa na escola e eu tô brava com ele, eu tô brava com ele, né? Então eu tenho que deixar esse problema dentro da mochila pessoal. Então, quando eu entro no trabalho, isso meio que fica ali esperando eu deixar a mochila do trabalho, entendeu? Então, é um ponto que você tocou que me ajudou muito, sabe? Carregar essas duas mochilas ao mesmo tempo. Então, ter o momento de carregar cada mochila. Então, isso amenizou um pouco aquela culpa de, mais uma vez, né? Nossa, será que eu sou uma boa mãe? Eu tô aqui trabalhando 10 horas por dia, meu filho tá na escolinha, né? Então, eu sou uma boa mãe? Ou então, eu sou uma boa profissional, meu filho está doente, precisei me ausentar do trabalho 2 horas para levá-lo ao médico. Será que isso, né, vai gerar alguma coisa? Então, isso me ajudou muito a lidar com isso, sabe? É um dos pontos, assim, que eu me apeguei, que me ajudou e que sempre que alguém precisa de algum conselho nesse sentido, eu passo o mesmo conselho, né? Divida as suas mochilas, né? Então, e carregue a que você precisa carregar naquele momento. Então, isso aí me ajudou muito, sabe, Kendi? Então, eu fiquei super simples assim, sabe? Simples assim. Incrível, incrível. Inclusive, um spoiler de próximos episódios, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre
separamos ou não, né? Ou mesclamos tudo em relação a trabalho e vida pessoal, assim, isso quero falar bastante sobre um episódio inteiro sobre isso. Tem uma série muito legal na Apple TV Plus que fala sobre isso também. E vai ser daqui algumas semaninhas a gente solta um desse. Kiki, eu queria que você, nesse mês da mulher, você como um mulherão que super potente, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, mulheres que estão começando na área ou que ainda não se sentem confortáveis ou pertencentes àquele lugar, que vivem esses conflitos e a síndrome da impostora. O que você tem para dizer para elas nesse momento e quando sentir essa síndrome? Olha, Kendi, para lidar com a síndrome da impostora, eu tive que adotar a filosofia do tio Ben. Você sabe qual que é a filosofia do tio Ben, né? Então, para as meninas que estão começando, né? Então, eu vou mandar aqui. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, quando você coloca o seu pezinho direito ali nessa oportunidade, porque é um mundo, trabalhar com tecnologia realmente é um mundo, né? Você recebeu um grande poder. Então, você tem a grande responsabilidade de ser a melhor nisso que você está se propondo a fazer, né? Então, quando eu recebo uma promoção, que eu fico me questionando, será que eu merecia essa promoção? Né? Então, o que que eu fiz certo para poder receber essa promoção, por exemplo, né? Então, eu sempre venho aqui, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Então, já que eu tenho o poder agora, o que que eu posso fazer, né, para tornar essas responsabilidades mais fáceis de lidar? Então, assim, não desistam, né, invistam em vocês, então estudem muito, porque trabalhar com TI é estudar constantemente, né, e esteja em constante movimento, atentas ao que está acontecendo ao seu redor, né, o que que você pode fazer para melhorar, pequenas coisas que a gente melhora no dia a dia já faz uma grande diferença para o nosso time todo. Então, o primeiro passo é não desistir. Segundo passo, confie em vocês mesmos, né, em vocês mesmas, porque a confiança é o que move a gente para o próximo nível, que eu sempre falo com os meninos que trabalham comigo, a confiança que a gente tem que ter para se preparar para o próximo nível, né? E lutem, né? Lutem sempre, lutem como garotas, né? E isso é fundamental para a gente estar preparada quando o próximo nível chegar, né? E ele chega, viu, gente? Chega. Muito bom. E não, assim, é muito legal essa frase que você usou, porque assim, não tem almoço grátis, né? Então, não precisa desconfiar se você tá no lugar certo, porque se alguém te deu essa oportunidade é porque realmente você merece, né? Então, e tudo bem não dar certo na oportunidade, sabe? Eu acho que tá tranquilo, você começa de novo, você muda de lado, vai para um outro, muda de direção, isso faz parte da vida, né? Não desistir faz parte. Exato, exatamente. Kiki, cara, queria te agradecer demais. Pra quem não conhece, eu vou deixar também o LinkedIn da Kiki aqui também pra conhecer um pouco mais. A Kiki é uma mulher super forte, né? Ela é uma mãe amorosíssima com os filhos, com o Gabriel, com a Rafinha, né? É uma profissional das mais competentes que eu já conheci na minha vida profissional. E quem teve o prazer de trabalhar com ela e passar, né, por ela, assim, né, de algum momento né, de um relacionamento profissional, eu acho que sempre ela vai se tornar referência para você, de alguma forma. Seja profissional, seja como amiga, seja como mulher, como pessoa. Então, assim, é realmente um privilégio. Te agradeço demais estar aqui comigo também. Aceitar essa missão aqui de gravar esse episódio comigo. E reforço, né? Se sofrer com essas síndromes, com esses conflitos, não deixe de procurar um profissional especializado. Vou encerrando esse episódio por aqui. Não deixa de seguir a gente aqui no nosso canal se você está escutando e assistindo pelo YouTube. Estamos em todos os outros grandes agregadores de podcast. Tem um canal do Telegram também que a gente vai trocar uma ideia. Kiki vai estar lá com a gente também ali para trocar uma ideia e discutir em cima desse assunto. Tem outras meninas super incríveis também que trabalham junto com a gente que também tem esses conflitos, mas também resolvem maestralmente todos eles. E todo mundo aqui pode chegar onde quiser. Todo mundo tem poder para isso. É só correr atrás. O famoso, se der medo, vai com medo. O medo faz parte. O medo coloca limite para não sair descontrolado. E é isso.
Gente, muito obrigado mais uma vez, Kiki. Muito obrigado para quem está escutando aqui a gente até o final. A gente se vê na próxima e até lá. Obrigada. Tchau, tchau.